Há mais de 50 anos, a Bíblia ocupa o primeiro lugar no ranking dos livros mais lidos e vendidos no mundo, com mais de 3,9 bilhões de exemplares vendidos, de acordo com a estimativa da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, sociedade voltada à tradução e distribuição da Bíblia, e agora também no modo digital para computadores, notebooks, celulares ou tablets, com várias versões em áudio, em braille para deficientes visuais e também Bíblia em linguagem de sinais para deficientes auditivos, até mesmo ilustrada para crianças. Mas nem sempre foi assim. Em alguns países do mundo ainda não é. Muitos cristãos que são perseguidos só têm uma página da Bíblia, ou nem isto. Então, no vídeo de hoje, conheceremos uma linda história inspiradora e extraordinária sobre uma jovem chamada Mary Jones, que nos faz refletir, nunca desistir dos nossos sonhos, ser humilde, ser grato a Deus por tudo, valorizar a viva palavra de Deus enquanto podemos, perseverança. Que boas atitudes pode mudar uma história. Eu sou Érica Kátia e sejam bem-vindos ao meu canal EBD Aprender para Crescer. Peço a ajuda de todos vocês para se inscrever no meu canal, deixar o seu curtir, ative o sininho de notificação e compartilhe em suas redes sociais para que outras pessoas conheçam o meu canal. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Mary Jones, sua infância. Lá pelo século XVIII, há mais de 200 anos, no país de Gales, na Europa, a maior parte da população galesa era analfabetos e a Bíblia não era um livro popular. Era considerada uma relíquia cara e rara, ou seja, era praticamente um artigo de luxo nas casas. Portanto, poucos privilegiados podiam ter um exemplar das Escrituras Sagradas. Nesta época e região, no dia 16 de dezembro de 1784, nasce uma menina chamada Mary Jones, de origem humilde. Ela cresceu numa casa feita de pedras, numa vila pequena chamada Allan, rodeada por montanhas. O Sr. Jones, pai de Mary, era um tecelão que tinha poucos recursos financeiros. A mãe de Mary, a Sra. Jones, era dona de casa e ocupava-se com as tarefas do lar. Metodistas calvinistas devotos. Com 8 anos de idade, Mary professou a fé cristã dos seus pais. Eles não sabiam ler nem escrever e nunca tinham tido um livro em sua casa. Nos dias de hoje, para aprender a ler e escrever, as crianças vão à escola. Mas na época de Mary, havia poucas escolas. Das poucas que havia, nenhuma ficava perto da casa de Mary. E por isso, embora ela tivesse muita vontade de aprender a ler, não havia quem a ensinasse. Mary ajudava a mãe nos trabalhos de casa. Limpava o chão, alimentava as galinhas, cozinhava, enfim, Mary colaborava com sua mãe para deixar a casa em ordem. Aos domingos, Mary colocava seu melhor vestido para ir à igreja do vilarejo com seus pais, que ficava a cerca de 3 quilômetros da casa da família Jones. A menina, que ainda não sabia ler, amava cantar os hinos que conseguia decorar, mas tinha dificuldade de entender o sermão do pastor e não conhecia todas as histórias da Bíblia que ele contava nos cultos. Mary era encantada por aquele livro de capa preta. Ela sempre se aproximava da Bíblia para admirá-la melhor, pensando consigo mesma: ah, se eu pudesse ler esse livro, ele tem tanta coisa bonita. Ah, se eu tivesse a minha própria Bíblia para ler em casa. Aprendendo a ler. Aos 10 anos de idade, Mary teve a oportunidade de aprender a ler. Seu pai passou a vender tecidos numa vila próxima, chamada Aber.
e soube que lá seria aberta uma escola primária. Essas escolas eram circulantes, organizadas por Thomas Charles. Thomas Charles foi o líder religioso galês, fundador do calvinismo, metodismo, no país de Gales, e inspirador das atividades missionárias. Um pregador poderoso, mas também alguém responsável pela criação de um sistema escolar básico na região. Assim que a escola começou a funcionar, a garota foi uma das primeiras crianças a se matricular. Sempre motivada, ela logo se tornou uma das primeiras alunas de sua classe, aprendendo a ler em pouquíssimo tempo. O propósito dela de conseguir uma Bíblia continuava firme. O empecilho de não saber ler já não existia mais, mas a grande dificuldade ainda era conseguir o valor necessário para comprá-la. Numa fazenda a 3 quilômetros de distância de sua casa, vivia a senhora Evans. Sabendo do amor de Mary pelas escrituras, disse à menina que agora que ela aprender a ler, poderia visitar a sua casa para ler a Bíblia que sua família possuía. Não havia nenhum exemplar à venda mais perto do que na cidade de Bala. Mary ficou muito feliz e grata com a oferta da senhora Evans, e num sábado de manhã ela foi pela primeira vez ler a Bíblia daquela família. A menina estava tão emocionada com a oportunidade que estava até com medo de tocar o livro sagrado, e limpando as mãos com todo cuidado, começou a virar as páginas e ler, trabalhando por um sonho. Ao voltar para casa naquele dia, um desejo tomou conta do coração de Mary, ter a sua própria Bíblia. Então, ela resolveu que iria trabalhar duro e juntar dinheiro para comprar a sua Bíblia. A menina pediu ao pai que lhe fizesse um cofrinho de madeira para guardar suas economias. Durante a semana, Mary Jones fazia de tudo para arrecadar dinheiro. Tricotava e vendia meias, remendava roupas, criava galinha e vendia os ovos, carregava a água do poço para as casas que pedissem e ajudava os fazendeiros na colheita e na criação dos animais. Guardava cada centavo que conseguia. E aos sábados ela ia visitar a senhora Evans para ler a Bíblia. Depois de um ano, Mary contou o dinheiro do cofrinho, mas ainda não dava para comprar uma Bíblia. Foi uma amarga decepção. Mas Mary persistiu, ano após ano. Ela trabalhou e economizou. Então, no correr do terceiro ano, Mary enfrentou um acontecimento imprevisto. Seu pai ficou doente e deixou de trabalhar, que a obrigou a usar tudo o que havia economizado no sustento de sua casa, sem poder guardar nada no cofre durante este período. Só depois de 6 anos, Mary conseguiu completar a quantia de que precisava para comprar sua tão sonhada Bíblia. Nessa época, Mary estava com 16 anos. Mas aí surgiu uma segunda dificuldade. Onde Mary poderia comprar sua Bíblia? O pastor da sua igreja lhe informou que ela só conseguiria encontrar um exemplar na cidade de Bala, onde morava o reverendo Thomas Charles, que costumava ter em sua casa alguns exemplares das escrituras sagradas para vendê-los às pessoas da região. Para chegar à cidade de Bala, Mary teria que percorrer um longo caminho que atravessava montanhas e florestas. A viagem era perigosa mesmo para uma jovem de 16 anos. No entanto, Mary tinha apenas um pensamento: sonhei muitos anos com isso e estou disposta a conseguir a minha Bíblia. A longa caminhada de pés descalços. O grande dia chegou. De manhã cedo, a família Jones pediu a proteção de Deus para a viagem de Mary. Em seguida, Mary se despediu carinhosamente de seus pais. Mary levou consigo 3 coisas: um lanche para o caminho, o dinheiro que ela arduamente havia juntado e um par de sapatos que ela pretendia calçar só quando estivesse perto da cidade de Bala.
como era pobre Mary. Fez a longa viagem de 40 quilômetros a pé, descalça. Durante o caminho, olhando as montanhas ao seu redor, Mary lembrou as palavras do Salmo 121. Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. E assim, Mary seguiu viagem, atravessando florestas e montanhas durante um dia inteiro. Cansada, com fome e com os pés doendo e cheios de bolhas, ela chegou à cidade de Bala pela noite. Percorreu a cidade, pedindo informações para chegar à casa do pastor Thomas Charles. Até que a encontrou, bateu com força na porta da frente. Este era um dia que Mary esperava havia muito tempo. Ela tinha trabalhado, economizado por muitos anos para ter a sua própria Bíblia. Quando a porta se abriu, Mary disse ao pastor: meu nome é Mary Jones. Eu moro numa vila atrás das montanhas. Andei 40 quilômetros para chegar aqui. Economizei durante 6 anos para comprar uma Bíblia. O dinheiro está aqui nessa bolsa. Se o senhor quiser, pode contar. O senhor tem uma Bíblia em galês para mim? Surpreso, o pastor disse: Mary, por favor, entre e me conte tudo. Mas primeiro você precisa comer alguma coisa. Além de cansada, você deve estar faminta. Depois de ter se alimentado, Mary contou tudo, detalhe por detalhe, ao pastor. Surgiu uma terceira dificuldade que surpreendeu Mary. O reverendo havia vendido todas as suas Bíblias e a única Bíblia em galês que ele tinha, ainda em mãos, estava reservada para outra pessoa. Mary mal podia acreditar. Aquelas palavras acabaram com a esperança que ela sustentou por todos aqueles anos. Abalada, Mary se afundou em uma cadeira e começou a chorar. Devo voltar para minha casa sem uma Bíblia, de mãos vazias? Mary chorava desconsolada. O pastor ficou sensibilizado ao ver o choro de Mary. Na verdade, ele tinha uma Bíblia em inglês e outra em galês. E a pessoa que havia recomendado a Bíblia compreendia os dois idiomas. Então, ele disse: não chore, Mary. Sei que ter uma Bíblia é o sonho da sua vida. Você trabalhou muito para isso e merece ter sua própria Bíblia. Aqui está, pode levar. É uma Bíblia em galês. Mary deu um pulo de alegria. As lágrimas secaram e com muito carinho abraçou a Bíblia. Aquela Bíblia preciosa era dela. Mary agradeceu ao pastor e na manhã seguinte, Mary segurou a sua Bíblia com as 2 mãos e, transbordando de felicidade, começou a viagem de volta para o seu lar. Naquela tarde, os pais de Mary aguardavam ansiosamente o retorno da filha. Ao anoitecer, ela finalmente chegou em sua casa. Olhe, papai, olhe, é a minha Bíblia, dizia Mary, com um sorriso de todo tamanho. Depois de jantar, todos sentaram à luz da lamparina. Pela primeira vez, Mary abriu a Bíblia em sua casa e leu o Salmo 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu templo. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Todos os seres vivos louvem ao Senhor. Aleluia! Então a família Jones se ajoelharam para agradecer a Deus pelo maravilhoso tesouro recebido. Uma Bíblia na sua própria língua, a língua que eles compreendiam melhor. Mas a história não termina aqui. Mary Jones se tornou parte de uma história maior, que ainda dura até os dias de hoje. Nascimento da Sociedade Bíblica. Em seu escritório, de vez em quando, o pastor Thomas Charles lembrava como a jovem menina tinha saído feliz de sua casa abraçando a Bíblia. O pastor ficou imaginando que deveria haver muitas outras Mary Jones querendo Bíblias em seu país.
Alguns anos depois, para mostrar a necessidade e a dificuldade de conseguir uma Bíblia no país de Gales, o pastor Thomas Challis contou a história de Mary em um encontro de pastores em Londres. Ali, os dirigentes das igrejas fizeram planos para obter mais Bíblias a preço acessível para a população do país de Gales. Quando foi sugerida a criação de uma organização para fornecer Bíblias para o país de Gales, um dos pastores exclamou: "É claro que uma sociedade deve ser formada com essa finalidade. Mas por que só para o país de Gales? Por que não para a Grã-Bretanha toda? Por que não para o mundo inteiro?" E assim, naquele encontro, foi fundada a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, que tem como lema levar a palavra de Deus a todos os povos, em uma língua que possa entender e um preço que possa pagar. Era o dia 7 de março de 1804. O trabalho dessa sociedade chegou a muitos outros países. Em 1808, por exemplo, o primeiro carregamento de Novos Testamentos em português foi enviado ao Brasil. Em todo o mundo foram criadas sociedades bíblicas nacionais. Em nosso país, a Sociedade Bíblica do Brasil foi oficialmente fundada pelas igrejas cristãs em 10 de junho de 1948. Desde então, a Sociedade Bíblica do Brasil, carinhosamente chamada de SBB, tem servido às igrejas cristãs e já há alguns anos tem sempre estado entre as sociedades bíblicas nacionais que mais distribui Bíblias e literatura bíblica. A Bíblia de Mary Jones, que ela obteve no ano de 1800 de Thomas Challis, está agora guardada nos arquivos da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, na biblioteca da Universidade de Cambridge. É um exemplar de edição de 1799 da Bíblia Galesa, 10.000 exemplares dos quais foram impressos em Oxford. Casamento e morte. Mary teve uma vida duradoura e em pobreza. Casou-se em 1813 e em 1820 ela e o marido mudaram-se para Bringrug e foi lá que viveu o resto dos seus dias. Deu à luz para 6 crianças. 5 filhos faleceram na juventude e a criança sobrevivente migrou aos Estados Unidos quando adulta. A origem do seu sustento provinha do cultivo de abelhas, atividade comum para a época. Através da renda desse trabalho, foi colaboradora regular da Fundação Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira para a obra missionária e também contribuiu regularmente com o departamento de missões da sua denominação, a Igreja Metodista Calvinista. Atribuiu a razão às suas contribuições generosas ao fato de que as abelhas eram produtivas, forneciam produtos de alta qualidade e não a picavam. Apesar das diversidades, perseverou em sua fé até o final da sua vida. Faleceu em 1864, aos 79 anos de idade, viúva e cega. Seus restos mortais foram sepultados na capela da Igreja Metodista Calvinista. A caminhada de Mary Jones. Una da Casa de Jones. Memorial a Mary Jones. Obrigado por ficar até o final. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau!